Muito bem, temos um problema que nos diz o seguinte. Ao meio-dia, um rapaz coloca um lápis de diâmetro 7,0 vezes 10 menos 3 metros paralelamente ao solo e observa sua sombra. Ele percebe que quando o lápis se encontra próximo ao solo, sua sombra é bem definida. Mas, conforme afasta o lápis do solo, sua sombra perde nitidez até sumir, restando apenas a penumbra. Sabendo que o diâmetro do Sol é 14,0 vezes 10 elevado a 8 metros, que a distância da Terra ao Sol de 1,5 vezes 10 elevado a 11 metros, determina a altura do lápis em que sua sombra desaparece. Ora, vamos fazer então um pequeno diagrama aqui. Vamos imaginar, tá? Aqui nós temos o nosso solo. Muito bem. Vamos imaginar então que aqui, essa reta daqui, tá? Opa, vamos apagar um pouquinho aqui. Essa reta daqui vai representar o diâmetro do nosso lápis, né? Muito bem. Então, se a gente está querendo determinar a altura H em que não existe mais sombra, quer dizer que não vai haver nenhuma região não iluminada pelo Sol. Então a gente pode representar os raios do Sol desta maneira, como formando um triângulo. Então, essas retas aqui representam os raios do Sol. Então, como a região da sombra seria aqui, mas não existe mais sombra, só vai haver então penumbra. Nós queremos determinar então essa altura Hzinho, tá? Vamos considerar agora que o Sol está vindo daqui de cima, tá? Então aqui é o nosso Sol. A distância total do Sol até a Terra vamos chamar de Hzão, tá certo? E vamos tentar determinar então essa altura Hzinho. Como a gente pode ver aqui, nós temos dois triângulos, né? Este triângulo formado pelo lápis e a Terra, e esse triângulo maior formado pelo Sol e a Terra. Então, utilizando regras de 3, a gente pode determinar, tá? Vamos chamar o diâmetro do Sol de Dzão e o diâmetro do lápis de Dzinho. Então, a gente sabe que Dzão está para Dzinho, né? Assim como Hzão está para Hzinho, né? Então a gente tem a seguinte configuração: D sobre H é igual a Dzinho sobre Hzinho. Vamos substituir os valores que a gente conhece então. A gente pode escrever então que Hzinho é igual a Hzão vezes Dzinho sobre Dzão. Substituindo os valores, a gente sabe que Hzão nos foi dado aqui é a distância da Terra ao Sol. Então isso aqui é 1,5 vezes 10 elevado a 11 metros. Dzinho é o diâmetro do lápis, que também nos foi dado como sendo 7,0 vezes 10 elevado a menos 3 metros. Tudo isso dividido por Dzão, que é a distância, que é o diâmetro do Sol. Nesse caso, nos foi dado como sendo 14 vezes 10 elevado a 8 metros. Fazendo essa conta, a gente encontra, então, que Hzinho vai nos dar 0,75 metros. Então, essa é a altura que a gente vai ter que botar o lápis para que essa configuração aqui se satisfaça e a gente não tenha sombra nenhuma, apenas penumbra. H igual a 0,75 metros. Com isso a gente termina então nosso problema.